Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está vendo esse vídeo. Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou o Alexandre e eu queria agradecer demais a todos vocês que estão se inscrevendo no canal e sempre fortalecendo com aquele like. E obviamente, deixando sua presença nos comentários. Então, de coração, muito obrigado. Se a gente continuar desse jeito, logo logo a gente atinge a marca de 1000 inscritos. Chega de enrolação e bora pro vídeo. E atendendo ao pedido da maioria, como vocês pediram por outros roubados, é isso que eu vou estar trazendo. E o anime de hoje é o Failure Frame. Se você não sabe como escrever isso, fica tranquilo, vai estar na descrição do vídeo. Nosso anime começa com um garotinho sendo maltratado, e pior ainda, por seus próprios pais. E absolutamente ninguém ajudava ele nessas situações. E mesmo ele não fazendo nada de errado, a única coisa que vinha em sua cabeça enquanto ele apanhava era diversas vezes pedir desculpas por aquilo. Esse garotinho se chama Touka Mimori. E no fim das contas, era o nosso prota tendo um pesadelo, já que ele estava dormindo dentro de um ônibus escolar, e ele foi acordado por um dos alunos fazendo bullying com outra garota. Ele pegou seu livro e não queria devolver de maneira nenhuma, e absolutamente ninguém fazia nada para ajudá-lo, nem mesmo o professor daquela sala. Então mesmo ele sendo um Zé Ninguém, ele se levantou e pediu para o garoto devolver o livro, já que a garota estava ficando muito incomodada. Mas obviamente, o garoto que estava fazendo bullying não estava nem aí pro Mimori. Começou a dar risada e perguntou quem ele pensa que ele é. Mas nesse mesmo momento, um dos garotos descolados também falou para ele devolver o livro. E como esse garoto estava numa posição maior do que a dele, ele simplesmente obedeceu, pediu desculpas e devolveu o livro da garota. Mesmo assim, depois de se sentar, ficou chutando a cadeira de outro colega, fazendo bullying com outra pessoa que estava do seu lado. E o nome desse desgraçado é o Yamada. E eu não sei vocês, mas só de ver isso, eu já quero ver esse cara apanhar um pouco. Continuando a viagem, absolutamente do nada, diversas vozes começam a conjurar um feitiço. E nesse mesmo momento, todos os alunos que estavam naquele ônibus, inclusive o professor, foram teletransportados para outro mundo. Quem fez isso foi essa deusa loira chamada de Vícios. E ela explicou que todos os alunos agora se tornariam grandes guerreiros, e o objetivo deles era derrotar o grande demônio imperador. Ao escutar tudo aquilo e sem entender o que estava acontecendo, todos os alunos ficaram muito confusos, e eles até mesmo achavam que estavam sonhando, já que aquilo definitivamente não aconteceria no mundo normal. E no meio dessa situação, alguns alunos até mesmo reclamaram e queriam voltar para suas casas. Mas a deusa falou que aquilo não era possível, e que só existia duas maneiras deles conseguirem voltar para o mundo em que eles vieram. Uma delas era pegando o coração do demônio imperador que eles teriam que matar. Já a outra maneira era absorvendo o elemento do grande demônio imperador depois que ele fosse morto. Ou seja, no fim das contas, eles têm que matar esse demônio de qualquer maneira, senão eles nunca vão voltar. Percebendo que não tinham escolha, uma das garotas levantou a mão e falou que eles não conseguiriam fazer nada, já que afinal de contas eles são apenas humanos normais. E não existe um mundo em que um humano irá derrotar um grande demônio. Mas a deusa respondeu que eles não eram simples humanos, e que na verdade, todos eles vão ser capazes de usar grandes magias. E para mostrar que ela estava falando a verdade, ela mesma conjurou uma magia de bola de fogo e matou um monstro que estava comendo um prisioneiro. Depois disso, finalmente chegou o momento dos alunos revelarem suas magias escondidas. Então um de cada vez, ia até uma bola de cristal e esticava sua mão em volta dela. Consequentemente, quanto mais forte eles fossem, maior seria o brilho que saía de lá. E se você fosse forte o suficiente, a bola de cristal até mesmo se quebraria. E isso significava que você era do ranking mais alto possível, ou seja, do S-Rank. E nesse mundo, você era um ser especial. Então finalmente, chegou a vez do Touka, e esticando a sua mão, apenas uma pequena luz roxa saiu da bola. E nada mais aconteceu. Percebendo que o resultado era ruim, ele perguntou para a deusa que ranking ele seria, mas para nossa surpresa, ele foi completamente ignorado, e ela simplesmente ficava chamando o próximo da fila, como se ele nem mesmo existisse. E mais uma vez, o nosso protagonista entendeu que ele não era ninguém importante, e apenas um garotinho que iria apanhar, mas ele já estava acostumado com isso. Com o fim de todas as avaliações e todos os alunos vendo seus status, a deusa falou que agora eles iriam fazer uma grande cerimônia, e para essa cerimônia funcionar, eles precisariam chamar um aluno. E o aluno escolhido, obviamente, foi o nosso prota, o Mimori Touka. E o motivo disso é porque ele era o aluno mais fraco dentre todos os seus companheiros. E sempre que a deusa invoca heróis até lá, é uma tradição, o mais fraco de todos eles, ser sacrificado. Mas eles não iriam simplesmente matá-lo, já que isso poderia causar um grande alvoroço entre os alunos. Ele simplesmente iria ser teletransportado para uma dungeon, mas absolutamente ninguém que é mandado para lá consegue sair vivo. E por isso, é como se ele estivesse sendo sacrificado. Mas se por acaso ele conseguisse sair de lá, diferente dos outros alunos, ele receberia uma liberdade. E não era mais necessário ele fazer nenhum serviço para a deusa. Desesperado com a situação, ele tentou implorar por sua vida, dizendo que recebeu habilidades únicas e com status anormais. E com elas, ele poderia envenenar monstros.
Mas a deusa apenas respondeu que esse tipo de habilidade não tem valor nenhum e que o efeito e duração dessas magias são completamente lixo. E independente do que ele falasse, ele não conseguiria se salvar e seria mandado para as ruínas abandonadas. Para piorar mais ainda sua situação, todos os alunos ficaram do lado da deusa e falaram para ele ir logo e parar de fazer eles perderem tempo. Até mesmo um dos alunos que sofria muito bullying ele já tinha ajudado antes. Chegou do seu lado e ele mesmo começou a fazer bullying com o Touka. Somente uma pessoa ficou do lado dele, a presidente da sala, chamada Sugou. Mas a deusa apenas deu um soco na barriga dela e falou para ela parar de atrapalhar. E o ritual já tinha começado. Então, como seu último recurso, ele tentou paralisar a deusa. Mas infelizmente, aquilo não teve efeito nenhum nela. Mais uma vez, percebendo que seu plano não deu certo, ele entrou em desespero. Começou a chorar e se lembrou dos tempos em que ele era criança. Ficava jogado no chão, sem ter o que fazer. Mas diferente das outras lembranças, dessa vez existiam dois deles. O garotinho que ficava no chão encolhido chorando era, na verdade, a sua identidade falsa. Já o garotinho que estava em pé era sua verdadeira identidade, sua verdadeira natureza, que estava falando para ele parar de se esconder e finalmente mostrar o seu lado escondido. Nesse mesmo momento, ele parou de chorar. Um grande sorriso apareceu no seu rosto. Ele mandou não só a deusa, como todos os alunos para o inferno, e desejou que todos eles apodrecessem. Mostrou o dedo do meio e falou que se ele voltasse, todos eles deveriam estar prontos. Agora nas ruínas abandonadas, ele colocou um pouco de mana na sua bolsa e iluminou o local, que estava repleto de caveiras e era extremamente escuro. E poucos segundos depois, ele já estava sendo atacado por um monstro. E toda aquela bravura que ele tinha antes de ser teletransportado simplesmente desapareceu. E ele começou a correr e suar por sua vida, desesperado, dizendo que não queria morrer. Mas no fim das contas, ele não estava com medo. Ele estava simplesmente frustrado por todas as coisas que tinham acontecido com ele. Mesmo pensando que era seu fim, ele tentou utilizar sua magia mais uma vez. Então, esticando sua mão e gritando Paralyze, aquele monstro simplesmente congelou em sua frente. Então ele aproveitou a oportunidade e novamente começou a correr para o mais longe possível, com diversos pensamentos em sua cabeça, dizendo que ele não estava entendendo por que sua magia funcionou naquele monstro. Então, outro monstro em forma de galinha também apareceu em sua frente. E mais uma vez tentando se salvar, ele utilizou sua magia no outro monstro. E assim como o outro, ele também ficou paralisado. E no fim das contas, aquilo não era sorte. E sim, sua magia realmente funcionando. Mas infelizmente, ele não poderia ficar paralisando os monstros sem parar, já que cada vez que ele fazia isso, uma quantidade de energia saía de seu corpo. E essa energia já estava no final. Então dessa vez, ele também tentou usar sua outra magia, chamada de veneno. E agora o demônio em sua frente estava paralisado e envenenado. E se as coisas continuassem desse jeito, provavelmente ele morreria. Mas pro azar dele, o demônio que ele tinha paralisado lá atrás já tinha se soltado e voltou para finalizá-lo. Mais uma vez lutando para sobreviver e se lembrando de todas as vezes que ele foi maltratado, ele disse que iria começar a matar para sobreviver. E agora, ele iria fazer de tudo para alcançar seu objetivo. Então, mesmo sem a energia daquele mundo, ele resolveu continuar utilizando suas magias, mesmo que isso custasse sua própria vida, já que esse era o único jeito que ele conseguiria se salvar de lá. Então, mais uma vez, ele esticou sua mão e gritou Paralyze. Mas dessa vez, aquele monstro não foi paralisado. E ele recebeu uma mensagem dizendo que aquele monstro já tinha sido paralisado antes, e por isso, ele não poderia usar aquela magia novamente. Então, antes de ser atacado, ele utilizou sua magia de sono, fazendo com que o monstro despencasse no chão e começasse a dormir. E logo em seguida, ele também envenenou ele. Mas sua batalha de resistência tinha apenas começado, já que além desses dois monstros, muitos outros apareceram. E ele não poderia se dar ao luxo de não utilizar suas magias para sobreviver daquele lugar. Então, incansavelmente, ele esticou seu braço e ficou gritando Paralyze para cada monstro que ele via em sua frente. E aos poucos, sua mente e sua vida iam acabando, e o número de monstros apenas aumentava. Mas inesperadamente, quando ele estava no seu limite, aquela primeira galinha que ele envenenou finalmente morreu. E a experiência que isso deu para ele foi simplesmente gigantesca. E com apenas um monstro, ele evoluiu do level 1 para o level 258. Regenerando toda a sua vida e toda a sua energia. E agora ele tranquilamente conseguiria lidar com aquela situação. Percebendo isso, toda a sua ansiedade e medo simplesmente desapareceram. E aquela situação se tornou um cenário perfeito para ele evoluir. E agora ele até mesmo conseguia paralisar diversos monstros com apenas uma magia. Então, depois de repetir esse processo várias vezes, todos os monstros já estavam completamente imobilizados e todos eles estavam envenenados. Então ele apenas se sentou e esperou seu level aumentar. E assim que a maioria deles morreu,
ele já tinha evoluído para o level 501. E os monstros que restaram estavam correndo por suas vidas, pois eles entenderam que não conseguiriam matar aquele humano. Depois disso, o Toka pegou roupas de esqueletos que estavam lá, mas obviamente, ele deixou agradecimento e oração para aqueles que estavam mortos. Mas ainda assim, seus problemas estavam longe de acabar, já que afinal de contas, ele precisava de água e de comida. E naquelas ruínas cheias de monstros, ele duvidava que conseguiria achar isso em algum lugar. Então sua única opção se tornou comer monstros. Mas a carne deles era tão dura que ele nem mesmo conseguia cortar aquilo, restando apenas uma parte do corpo deles, seu olho. Mas pro azar do Toka, mesmo o olho daqueles monstros continha ácido e era impossível para ele comer. Nesse momento de extremo cansaço e desespero, sua bolsa mágica que estava ao seu lado começou a brilhar. E isso fez ele perceber que alguma coisa poderia rolar. Então ele colocou energia naquela bolsa, e de dentro dela saiu um refrigerante e um monte de carne. Uma refeição perfeita para quem tá morrendo de fome. E com isso, todos os seus problemas estavam resolvidos. Então pelos próximos dias, o Toka continuou explorando aquelas ruínas, e matando todos os monstros que ele via pelo caminho. E absolutamente nenhum deles tinha qualquer chance contra ele. Eles simplesmente ficavam paralisados, e depois morriam envenenados. E como sempre, ele se sentava e assistia o massacre que ele fazia em todos eles. Mas diante de tanta matança, ele novamente teve lembranças de sua infância, quando apanhava e pensava, eu preciso matar para não morrer. E mesmo ele tendo sido salvo dessa situação por seus tios e tendo uma família normal e amorosa, vendo aqueles monstros morrerem, ele não conseguia sentir absolutamente nada. E essa era a pessoa que ele estava se tornando, e revelando sua verdadeira identidade. E depois de todos esses dias matando monstros, seu level que estava 501 subiu para o level 957. E ele literalmente se transformou em uma aberração. Continuando sua jornada, ele chegou em um lugar diferente daquelas ruínas. Um lugar que ele nunca tinha visto antes, e que por sinal, não tinha nenhum monstro. Apenas diversas celas e pessoas que tinham sido abandonadas. Então, assim como da primeira vez, ele abria as celas, pegava as coisas que tinham sobrado, agradecia aos mortos e também orava por eles. Até o momento em que ele chegou em uma cela e dentro dela tinha uma caveira com uma túnica preta. Além disso, essa caveira também segurava uma carta. O nome dessa pessoa era Anglin Bartlett, mas as pessoas conheciam ele por Anglin, o Grande Sábio. Mas seu nome mais famoso de todos era Anglin, o Herói da Escuridão. O mesmo elemento de magia que um de seus colegas recebeu, o Elemento das Trevas. E ele era conhecido por ser o mais forte de todos. Continuando a carta, o Anglin escreveu que a deusa Vícios mandou ele para lá, obviamente, à força, já que aparentemente ele não era mais necessário aos olhos dela. E se a pessoa que estivesse lendo essa carta conseguisse sair de lá vivo, ele queria presentear ela com algo que ele desesperadamente estava trazendo com ele há muito tempo, já que aparentemente o tempo de vida dele lá estava acabando. Apenas lendo aquela carta, o Toka se lembrou do ódio que estava sentindo pelaquela deusa. E depois de saber que ela fazia isso com qualquer tipo de pessoa, esse ódio apenas aumentou. E ele disse que ela é tão do mal quanto o demônio imperador que ela quer que ele mate. Então ele vai combater o mal com o mal. Então ele vai se tornar um ser muito mais mal do que ela pode ser. E combater mal com o mal. Mexendo na bolsa do Anglin, ele encontrou um grande livro. O livro das magias proibidas. Nesse livro tinha diversas coisas que poderiam ser muito úteis, e além dele, também tinha um pergaminho selado, mas esse pergaminho tinha uma língua que o Toka não conseguia ler. Mesmo assim, ele sabia que com certeza seria uma coisa extremamente importante, e também extremamente forte. E poderia ser sua carta na manga, para finalmente matar a deusa. Por fim, abrindo novamente seu livro, ele viu uma página marcada com sangue, e nela estava escrito, cuidado com o comedor de almas. Então novamente ele agradeceu aos mortos, nesse caso o Anglin, e continuou sua jornada, matando diversos monstros, e sempre rezando e orando por todas as pessoas que tinham morrido naquele lugar. E então, ele chegou em uma espécie de túneis, onde tinha mais corpos do que o normal. E no fim desse túnel, ele também encontrou uma porta, mas que para abri-la, ele precisaria de uma chave. Por causa disso, ele sabia que estava próximo do comedor de almas. E isso deixou ele preocupado, já que afinal de contas, nem mesmo o herói mais forte de todos conseguiu derrotar aquele monstro. Mas mesmo preocupado, ele se sentiu preparado, pois ele já tinha matado muitos monstros e agora estava no level 1229. Continuando sua exploração, em um dos túneis, ele se encontrou com uma cabeça flutuante, e no meio de sua testa tinha uma gema, que por sinal, encaixava perfeitamente como chave daquela porta. E aquele monstro com certeza era o comedor de almas.
Então ele respirou fundo e foi para o ataque. Mas assim que ele esticou seu braço para aquele monstro, ele já disparou um laser que acertou sua mão. Rapidamente ele se escondeu e enfaixou o machucado, e sua cabeça começou a pensar em diversas coisas. Mas o pensamento mais forte sempre prevalece. Aquele monstro era o desafio final para ele finalmente conseguir sair daquelas ruínas. Nesse mesmo momento, do lado de fora daquelas ruínas, uma garota vestida com um manto passava por perto, se perguntando se ela poderia esperar por eles do lado de fora. Voltando pro Touka, ele estava se perguntando por que o comedor de almas não estava atirando nele, sendo que ele sabia que ele estava escondido em algum lugar. Nesse mesmo momento, o monstro vomitou no chão, e de seu vômito, 3 monstros levantaram. Mas esses monstros eram diferentes dos outros. Eles tinham os rostos das pessoas que o comedor de almas tinha matado, e a expressão que eles tinham em seu rosto antes de terem morrido. Para deixar a situação mais assustadora ainda, aquele monstro ficava dando uma risada maníaca, como se estivesse se divertindo com tudo aquilo. E ele queria ver cada vez mais o desespero nas pessoas. E apenas com essa informação, o plano do Touka já tinha sido traçado. Ele paralisou os monstros em sua frente e gritou dizendo que não poderia envenenar aqueles monstros, já que afinal de contas, eles se pareciam muito com humanos. E ele não era como aquele monstro que usava a alma dos humanos como brinquedo. E ele começou a chorar e recuar como se estivesse completamente desesperado. E o monstro apenas olhava aquilo e ficava cada vez mais em êxtase. Ele estava literalmente se deliciando com todo o sofrimento e desespero que o Touka estava sentindo. Para completar sua atuação, o Touka gritava sem parar, pedindo por ajuda de alguém, chorando e balançando muito seu braço. Até que ele percebeu que o êxtase do monstro estava no máximo. Então ele simplesmente falou para Liza. E aquele monstro que estava em êxtase ficou completamente paralisado e surpreso com o que tinha acabado de acontecer. Com o monstro paralisado em sua frente, ele começou a se vangloriar, dizendo que ele era o ator perfeito para aquele momento, já que sua vida toda ele foi treinado para aquilo. Durante dias, meses e até mesmo anos, ele tentou ser alguém inofensivo e ser uma pessoa normal e gentil. Ele fez isso por tanto tempo que ele até mesmo tinha se esquecido quem ele realmente era. Mas agora ele sabe que a agressão se resolve com agressão, sangue se resolve com sangue. E ele definitivamente não teria pena de matar ele ou aqueles monstros que o comedor de alma tinha invocado. E ainda bem que o comedor de almas tinha menosprezado ele, já que foi isso que permitiu a sua vitória. Então, como sempre, o Touka esperou sentado até todos eles morrerem. Além disso, ele também percebeu que se um monstro tentar se mexer enquanto ele está paralisado, ele vai sofrer muito mais do que se ele tivesse envenenado. Com a morte do comedor de almas, todas as almas que estavam presas dentro dele conseguiram se libertar e agradeceram imensamente por todas as coisas que ele tinha feito por eles, principalmente soltá-los. Menos um. Esse um era o Anglin, e ao invés de agradecer, ele falou pro Touka dar um jeito na deusa. Então todos eles foram embora, e o Touka apenas pensou que não tinha obrigação nenhuma de realizar aquele desejo, mas mesmo assim, ele com certeza iria fazer aquilo. Então ele colocou a chave na porta, e ela se abriu. E ele finalmente conseguiu escapar daquele lugar. E enquanto isso, seus colegas de classe, ou melhor dizendo, seus inimigos de classe, também estavam evoluindo e fazendo as coisas que a deusa pedia. Mas diferente do Touka, eles estavam matando monstros extremamente fracos. E o level mais alto que tinha entre eles era apenas level 18. Enquanto o Touka estava level 1229. E também é claro que existem os alunos mais fracos que nem sequer tinham matado um monstro ainda. Então eles estavam apenas no level 1. E esses alunos, com certeza, seriam manipulados pelos outros. E também descartados no meio do processo. Já que a deusa quer apenas os heróis mais fortes. E aqueles que não acompanharem, por bem ou por mal, serão eliminados. E essa garotinha chamada Kobato é um exemplo perfeito do que eu acabei de dizer. Já que teoricamente sua colega de classe chamada Ikusaba está ali para ajudá-la, mas na verdade tudo isso é mentira, e ela apenas pretende usá-la da melhor maneira que ela puder, e de qualquer jeito que ela quiser. E como todos os alunos precisam matar pelo menos um demônio, ela resolveu ajudar a Kobato com isso. E a partir desse momento, ela pertencia ao seu grupo, e não podia traí-la, e nem fazer o que quisesse, e apenas obedecer às suas ordens. E nesse momento de desespero da pequena garota, a única coisa que ela conseguiu se lembrar foi do Touka, que quando encontrou um gatinho jogado no chão, ajudou ele e mostrou todo o seu bom coração. Então ela começou a chorar, dizendo que não pôde fazer nada por ele. Além dela, também não podemos nos esquecer da vice-presidente da classe, que levou um soco tentando impedir que o Touka fosse exilado. E desde aquele dia, ela ficou dormindo sem parar, já que a deusa tinha dado um soco em sua barriga muito forte, que literalmente acabou com todas as suas forças. E por sinal, a deusa resolveu usar isso contra ela, dizendo que tem alunos que ainda não mataram seus primeiros demônios, e se eles não fizessem isso, eles seriam desqualificados.
Escutando aquilo, a Sugou ficou extremamente brava com a deusa, mas ela sabia que não podia fazer nada a respeito, já que era ela quem mandava em todo aquele lugar. Então, como ela é uma heroína de rank S, ela disse que iria fazer a tarefa de todos aqueles que eram fracos. E assim, a deusa não precisava mandar ninguém embora. Então a deusa se desculpou e falou que aquilo seria fantástico, que ela mal podia esperar por um herói de rank S dar o seu melhor. Além do Touka e dos alunos da classe, existe mais uma pessoa que está passando por apuros. E eu não sei se vocês lembram, mas é aquela garota que estava correndo do lado de fora, da dungeon onde o Touka estava preso. Ela na verdade não estava passeando por aquelas florestas, e sim correndo de assassinos. E eles são conhecidos como os andarilhos brancos. E além de fazerem qualquer serviço que é pedido para eles, eles também usam e abusam de qualquer mulher que eles veem pela frente. Eles são literalmente uma escória da sociedade. E se essa garota não conseguir correr, provavelmente ela tá muito ferrada. Voltando pro Touka, assim que ele saiu daquelas ruínas, ele resolveu checar todos os seus status. Ele agora, na verdade, estava level 1789, e suas habilidades já tinham evoluído para o level 3. Mesmo assim, ele não sabia para onde ir. A única coisa que ele sabia é que ele precisava de uma espada, mas mesmo sem rumo, ele resolveu caminhar por aquela floresta. E logo no início de sua nova jornada, ele já se deparou com uma situação que ele está muito acostumado. Um monte de slimes grande, atacando e maltratando um slime pequeno. E assim que ele viu o pequeno slime revidando, ele se sentiu inspirado e falou que era isso que ele tinha que fazer. E não desistir e ficar parado. Nesse mesmo momento, ele resolveu interromper e também testar suas novas habilidades evoluídas. Então ele paralisou todos eles, e também os envenenou. Mas diferente das primeiras vezes, agora ele era capaz de dizer se o veneno dele será letal ou não, e também cancelar a paralisia instantaneamente. Então ele deixou apenas o pequeno slime e mandou todos os slimes grandes irem embora, já que assim ele poderia continuar vivendo sozinho, sem ninguém maltratando ele. Mas inesperadamente, o slime entendeu absolutamente tudo que o Touka disse para ele, e ao invés dele continuar sua jornada sozinho, ele começou a seguir o Touka por onde ele ia, e ele estava decidido a chamá-lo de mestre. E agora, o Touka não estava mais sozinho, e também conseguia olhar tudo em suas costas, já que aquele pequeno slime ficaria no seu capuz e conversaria com ele através de sons. E por questão do destino, enquanto o Touka lia seu livro de magias proibidas, ele descobriu que existe um remédio que deixa os slimes mais fortes. Lendo aquilo, ele fez um ultimato para o pequeno slime, dizendo que ele vai perseguir sua vingança. Ela será muito sangrenta e violenta, e também completamente egoísta. E se mesmo sabendo disso, ele queria acompanhá-lo nessa viagem. E sem nem pensar duas vezes, o pequeno slime aceitou. E a partir desse momento, ele recebeu o nome de Pigmaro e virou oficialmente o parceiro do Touka. Voltando para a garota que estava correndo dos andarilhos, ela percebeu que só correr não seria suficiente. E eventualmente, ela iria se cansar e seria pega. Então, ela resolveu parar e se preparar para a batalha, invocando todos os seus encantamentos e ativando sua armadura. Mas para sorte dela, ao invés dos andarilhos se encontrarem com ela, antes eles trombaram com o Touka, que mais uma vez começou a fazer um teatro e fingiu ser apenas um moleque indefeso e completamente inofensivo. E como aqueles andarilhos são a escória da sociedade, eu não preciso nem dizer que a abordagem deles foi totalmente agressiva. Eles já chegaram querendo roubar o Touka e até mesmo matá-lo. E se ele fosse uma mulher, eles falaram que iriam se divertir muito antes. Mas como não é o caso, eles precisavam lidar com aquele garoto o quanto antes e finalmente chegar até a mulher que eles queriam. E assim que o Touka escutou tudo aquilo, ele já entendeu que esses caras não valiam nada e ele estaria fazendo um favor ao mundo se eles matassem. Então, com extrema facilidade, ele paralisou todos eles e depois os envenenou. Pegou as coisas deles e ia continuar sua viagem. Mas antes disso, ele percebeu a presença de mais uma pessoa. A garota, que estava pronta para lutar, que não estava mais sentindo a presença dos andarilhos e definitivamente não estava entendendo o que estava acontecendo, mas estava pronta para o que viesse. Ou era isso que ela pensava, já que depois que o Touka paralisou ela já não tinha mais o que fazer, a não ser obedecer a ele. Mas diferente dos bandidos, o Touka não pretendia matar aquela garota, e sim tirar informações dela e descobrir um pouco mais sobre aquele mundo. Mas como ele não confiava nela, ela ficaria paralisada o tempo todo. E a única parte do seu corpo que ele permitia mexer era a sua boca. E então, antes dela responder as perguntas, ela disse que precisava confirmar algo. E ela perguntou o que ele tinha feito com aqueles bandidos. E ele calmamente respondeu que matou todos eles. Escutando aquilo, a garota ficou extremamente surpresa, mas como ela não sentiu nenhuma mentira vindo dele, ela resolveu aceitar sua resposta. E disse que agora estava pronta para responder o que ele quisesse.
Então, depois de um pouco de conversa, o Toca descobriu que estava na floresta do reino de Urs. E além disso, uma direção para a única pessoa que conseguiria decifrar o pergaminho. Aquele pergaminho, escrito com palavras proibidas que o Anglin tinha com ele. E essa pessoa era conhecida como Bruxa dos Tabus, a Bruxa do Proibido. Mas por causa de todo o conhecimento que ela tinha sido banida daquele mundo. E o lugar onde ela estava era na Zona Dourada dos Demônios. Um lugar extremamente perigoso e que ficava no centro do continente. Mesmo com tudo aquilo, a garota ainda se sentia em dívida com o Toca. Mas para ele, as coisas tinham ficado empatadas e ela não precisava se preocupar com isso. Ela foi tão gentil com suas palavras que ele até mesmo lembrou de sua tia, que no caso salvou ele de sua antiga mãe. Mesmo assim, ele ainda não confiava na garota. Falou que seu efeito de paralisia passaria em poucos minutos e que ele seguiria a jornada. Além disso, ele pediu pro Pigmaro ficar esperto, que nada garante que quando ela se soltar ela não vai atacar eles. E mesmo com toda essa desconfiança, ele só irá matar seguindo suas próprias regras. Obrigado a todos vocês que assistiram até o fim. Não se esqueçam de dar aquela lida nos comentários. Tamo junto. Fui!